Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o MCCI 11, fundo de papel da Mauá, fundo high grade, bem interessante, uma taxa boa e tudo, faz um trabalho legal. Porém, esse mês a gente tem novidades, de certa forma negativas, que é por conta do novo guidance de dividendos divulgado pela gestão. Os rendimentos vão cair, né? Então vamos entender um pouco sobre isso e eu quero comentar algumas coisas com vocês. Hoje esse fundo sendo negociado abaixo do VP, coisa que ele ficou durante muito tempo, né, segurando acima. Ele pagou 1,10 por cota, que dá aí 16% em relação ao valor de mercado de 87. Liquidez é boa, 4 milhões por dia. As taxas são ok, tem a taxa de performance bem sem vergonha, que eu espero que em breve saia fora daqui, né? Então vamos lá. O fundo entregou aí 1,15, tá até errado ali, né? Não foi 1,10, foi 1,15. Teve esse aumentozinho de 5 centavos por questão de final de semestre. Tudo adimplente e tudo mais, zero dor de cabeça. Durante esse mês agora, o fundo realizou um investimento em um novo ativo bem curioso, esse chamado FI Porto. Como é que funciona esse FI Porto? É um fundo imobiliário que comprou 45 imóveis do balanço da Porto Seguro e suas subsidiárias. A finalidade desse fundo imobiliário é vender os imóveis e gerar ganho de capital ao final de 4 anos. Tentando a remuneração mensal da cota sênior, equivalente a IPCA mais 8,25 ao ano, independente da performance de venda dos imóveis. Caso não sejam vendidos a Porto Seguro, caso os imóveis sejam vendidos, a Porto Seguro deverá recomprar os imóveis pelo preço de aquisição corrigido pela inflação. Essa operação tem risco Porto Seguro, e a cota sênior tem aí uma relação de garantia de 64%. Cara, é uma estrutura um pouco diferenciada que a Porto Seguro fez para passar esses imóveis para frente aí. Eu espero que eles consigam vender esses negócios o mais rápido possível. O mercado não tá fácil para vender, né? Você sabe, a falta de liquidez é absurda. Vamos acompanhando isso aí, né? E ele comenta, né, que essa operação ela replica a dinâmica de um CRI com risco Porto Seguro. Aqui, a gente vê a taxa média da carteira, IPCA mais 7,3, considerando a marcação a mercado, vai para IPCA mais 8,5. Já expliquei isso em vários vídeos, né? Por que isso acontece? Porque o patrimonial do fundo caiu, então a taxa média ela aumenta, né? A marcação a mercado aumenta. Enfim, aqui a composição de resultados do mês, a gente consegue ver, né? Como é que foi. O fundo utilizou as reservas, já vinha utilizando nos últimos meses, a gente já estava ciente disso. Esse fundo, ele tá aqui, ó, divulgando um novo guidance. Ele trabalha com uma estratégia de estabilizar os dividendos. Então não fica aquela montanha-russa, sobe, desce, não sei o quê. Não, ele escolhe um patamar, o patamar vai ser mantido X e mantém esse patamar. E aí, a gestão trouxe pra gente que para esse primeiro semestre, o patamar é entre 90 e R$1 por cota. Então tivemos uma queda aí, ele que estava pagando aqui próximo de 1,10, né? R$1, 1,10. Agora vai voltar para esses patamares aqui que a gente vinha aqui atrás, né? E eu quero comentar um ponto com vocês que eu achei curioso, né? Bem assim, você olha e você fala assim, será? Que é o seguinte, olha a cotação desse fundo aqui no último ano, né? A cotação veio caindo e tal, normal, porém, aqui em dezembro, no dia 9, mais de 50 dias atrás, o fundo teve uma queda bem atípica, né? Ele chegou a cair 10%, chegou a cair 5% num dia. Por que será que teve essa queda aqui? Será que rolou aquele insiderzinho? Alguém já sabia que o rendimento do fundo ia cair e derrubou? E assim, galera, não é nenhum absurdo pensar nisso. Puxa aqui, ó, os últimos anos desse fundo. Vocês conseguem identificar alguma queda nesse gráfico parecida com essa que aconteceu aqui? De cair... Do dia 9 até o dia 16 caiu 10%? Vocês conseguem? Sendo que um dia caiu 5%? Vocês conseguem identificar alguma queda dessa? Fora o período pandemia? Não tem, cara. Então, assim, muito estranho isso aqui. Do nada a cota teve essa... Ela vinha, beleza, vinha numa trajetória de queda e tal, normal, mas do nada a cota vem e dá uma derretida dessas que não tinha nos últimos 2, 3 anos, nunca tinha acontecido nada similar. E aí, logo depois, o fundo divulga um guidance menor. São situações que a gente olha e você fica assim, dá uma pulga atrás da orelha, né? Enfim, ele comenta o seguinte, né? Ele faz uma projeção da inflação para os próximos meses, na visão da gestão. Esses são os valores para os próximos meses. Então, 55 agora em janeiro, 0,72 em fevereiro,
0,43 em março, 0,51, 0,31, 0,33. Vamos ver se bate, né? Eu já tô pensando em algo muito mais próximo entre 0,4% e 0,6%, que é o que eu já imagino, mas vamos ver como é que vai ser. Tá muito cedo ainda para falar de uma projeção de inflação lá para julho. A gente não sabe o que vai acontecer. Essa questão guerra da Ucrânia parece estar querendo escalar um pouquinho. Gastos do governo, né, ficando elevados. Então a gente tem que esperar. Eu acho que tá muito cedo ainda. A gente consegue olhar a inflação muito no horizonte de 2 meses, 3 no máximo. Mas vamos acompanhar. De toda forma, com essa projeção de inflação um pouco mais calma do que a gente estava acostumado, né, nos últimos tempos, isso vai fazer com que os fundos de CRI como um todo comecem a pagar um pouquinho menos, né? A gente vai ver os fundos de CRI parando de aquela loucura de 1,50 e tal, eles vão dar uma acalmada. E aí eles colocam, né, que por isso eles são obrigados a usar premissas mais conservadoras. E a gente vai acompanhando isso aí. Vamos ver. Isso sempre vai mudar, viu, galera? A gente não, é uma coisa que não dá para cravar que vai ser isso, porque o cenário muda e tal. Se a guerra na Ucrânia escalar mais e o petróleo for embora, já traz inflação para cá. Enfim, são vários pontos que influenciam nessas questões aí, né? De todo jeito, a gente vai acompanhando. O guidance de distribuição tá aqui, né? E ele deu uma tabelinha de acessibilidade, o fundo a R$85 dá aí um dividendo a 90 centavos de 13,5% a R$1 de 15%. Vamos ver aí para onde é que vai, né? E aqui as últimas distribuições, né? Rentabilidade, a gente não passa por isso, a liquidez é boa, né? 4 milhões no dia. Não tem nem o que comentar. Receitas do fundo. A gente sabe que o patamar de despesas desse fundo em alguns meses é bem elevado. Até que no ano, se a gente pegar o acumulado do ano, ficou alto, né, 19%, claro, mas tem despesa de compromissado nesse meio, então fica meio difícil. Seria bom, né, o pessoal da Mauá discriminar o que é compromissado, o que é taxa de gestão, taxa de performance, essas coisadas todas, pra gente saber mesmo o nível de taxa que esse fundo está operando. Mas, de toda forma, é um nível de despesa elevado, porém tem compromissado no meio. Então, fica meio complicado a gente bater o olho e olhar. O fundo teve um resultado de R$1, pagou 1,15, né, para cumprir a regra dos 95%. Hoje o fundo é alocado em grande parte em CRI, um pouquinho em fundo imobiliário e crédito estruturado é essa questão desse FI Porto lá da Porto Seguro. As operações um foco maior no IPCA e pouca coisa no CDI. Certamente, se ele tivesse mais CDI, ele ia conseguir segurar o rojão, né? Eu acho assim, pelo menos minha visão, meu palpite. Claro que a gestão trabalha mirando o indexador, mas assim, pensando só em distribuição de dividendos, se os recursos dessa última emissão eles tivessem colocado mais grana em CDI, seria mais fácil de manter. Mas, enfim, faz parte. Por isso que a gente tem uma carteira diversificada, porque às vezes um fundo que você tem aqui, ele não vai em direção ao CDI, não é a pegada dele, você vai lá e você mesmo compra um fundo CDI e resolve o problema, né? Ainda mais nesse momento de Selic alta. Enfim, aqui a carteira dele não tem muito o que comentar, a única mudança foi esse FI Porto aí, o resto tudo a gente já tá ligado. É uma posição bem grande, né, em relação ao grosso do fundo, 71 milhões. Não deixa eu grifar, enfim, 71 milhões de reais, bastante coisa, né, posição bem grande aqui dentro. Aqui é parte de movimentações e tudo. Ele comenta sobre o dividendo do Mauá High Yield e tudo mais e tudo. Os imobiliários contribuíram com 19 centavos esse mês. A maior posição é Mauá High Yield. Vocês sabem, né, que esse fundo tá virando para investidor qualificado, né? Uma pena. Até gravei sobre isso. E aqui é a carteira dele. Como eu falei, não tem muita diferença. Operações mais high grade, operações mais tranquilas, voltado aí a uma pegada um pouco mais tranquila. E, se tratando de fundo high grade, ele tá com uma taxa bem boa, viu? Uma taxa de aquisição, principalmente, bem boa. Eu olho bastante a taxa de aquisição, viu, pessoal? Eu não olho muito a questão da taxa de marcação no mercado, porque, enfim, né? Ela ela fica alta por conta da marcação e tal, os juros futuros que abriu muito. Mas eu gosto de olhar a taxa de aquisição e tá muito boa. Beleza? Então, fica aí esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
não desanime com o fundo só porque diminuiu um pouquinho os dividendos. Aí faz parte, né? Essa Selic alta do jeito que tá, vai segurar. E aquela coisa que eu falei, é muito difícil prever como é que vai ficar a inflação. Hoje a gente tem uma briga entre governo e Banco Central, porque o governo quer que baixe a Selic de qualquer jeito, o Banco Central quer segurar porque não tá cumprindo a meta. Imagina se os caras derrubam a Selic na canetada, né? Que não ia acontecer com a inflação. Enfim, vamos acompanhar aí. Qualquer novidade eu trago para vocês, beleza? Valeu, até a próxima. Fui!